situação da prova, vocês tendo essa tempestade de ideias para lidar com o texto. Então, Chico, quando precisar passar o slide, pode avisar, e quem quiser falar e levantar a mão, pode levantar a mão ou colocar no chat que a gente lê o comentário juntos, tá? Então, pode ir. Arrasa. Vamos lá. Obrigado, João. Obrigado, Val. Muito bom dia a todos, todas, todes. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez. É sempre uma alegria imensa, né, a gente entrar aqui na sala, na nossa sala de aula, e encontrar tanta gente num sábado, manhã, final de manhã, perto da hora do almoço, esse solzão convidativo lá fora que eu estou vendo aqui pela janela, e todos e todas aí, todos muito comprometidos, muito energias, sempre muito fortalecidas, disposições, para a gente é uma alegria, né? E tenho certeza, como aconteceu nas outras vezes, sairemos também daqui com muitas outras ideias. Esses encontros são sempre muito ricos por conta de muitas situações variáveis, histórias, vivências aí que acabam se cruzando, né? Mas, sobretudo, porque cada vez que a gente pode se encontrar, e eu estava com saudade, confesso, a gente pode sair daqui também com múltiplas e plurais ideias por conta justamente dessas histórias cruzadas. O João já cantou aí um pouco a bola, a gente pensou aqui hoje, e está indicado no próprio slide de abertura, numa roda de conversa, e talvez num primeiro momento a gente vai escorregar e vai resvalar num caos bagunçado, vai ser ótimo, a gente vai adorar, porque dessa bagunça, desse caos, desses fragmentos, dessas contribuições todas, aí a gente vai depois sistematizando, reorganizando, reelaborando, ressignificando, para chegar ali ao final a algumas construções coletivas, tá? Portanto, como o João já destacou e já indicou, fiquem, por favor, absolutamente à vontade para levantar a mãozinha, escrever no chat, interromper, contribuir, colaborar, discordar, né? Sempre saudável também, sempre bem-vindas as divergências, e a gente vai transformando aqui no caos, num cosmos, né? Num universo aí de sentidos e de significados. João, você pula para o primeiro, por gentileza? Pronto, obrigado. Bem rapidamente, bem brevemente, pessoal, justamente porque fazia aí algum tempo que a gente não se encontrava, a nossa última aula ainda no primeiro semestre, então, como resgate, né, ponto de chegada nosso no primeiro semestre, ponto de partida para essa aventura deliciosa e instigante também do segundo semestre, muito brevemente, pinceladas aí de resgates, de revisões, de algumas questões que a gente discutiu e que vale a pena, né? Conversamos, construímos, e é importante resgatá-las justamente porque elas são pilares aí dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. A gente, a nossa jornada aí no primeiro semestre envolveu belíssimas conversas e reflexões e muitas dúvidas também sobre a importância da leitura, os gêneros textuais. Depois a gente mergulhamos no texto dissertativo, começamos a organizar aí essa estrutura, os elementos, e chegamos aí a esse formatinho, que é o formato clássico tradicional, que será aí cobrado de vocês nos vestibulares. Ele, de alguma maneira, representa, sim, um formato mesmo, né? Não dá para, em relação à estrutura, tentar escorregar em grandes aventuras de criatividades, de invencionices, né? Porque é isso aqui que será observado, inclusive no momento das avaliações, das rubricas, como eles chamam lá, né? Dos critérios de avaliação. Portanto, ousadias aqui na estrutura não, mas segurem aí na gaveta, a gente já abre, porque tem coisa boa vindo pelo caminho aí, claro, nas originalidades e registros de identidade. Tá? Então, essa estrutura diz que o texto dissertativo argumentativo deve se distribuir, deve se dividir em 3 momentos, 3 blocos, 3 etapas, que vão ser representados ou representadas por 4 parágrafos.
tá? Porque o miolo ali, o desenvolvimento, ele se subdivide, ele se distribui por 2 parágrafos, tá? Então, primeiro bloco, um parágrafo, introdução, e a tarefa fundamental básica de vocês na introdução é seguir um tripézinho, né? Eu saio para apresentar, eu saio apresentando o tema, informações principais, eu contextualizo e construo o cenário, ou seja, possíveis conexões, detalhes, referências que possam ajudar aí a situar esse tema no tempo e no espaço, e a partir desse cenário mais amplo eu me posiciono e digo qual é o meu ponto de vista, qual é a ideia central, a famosa tese que eu pretendo sustentar ao longo do meu raciocínio durante o meu texto, tá? O desenvolvimento, portanto, na introdução, o final dela, ou no final dela, o que a gente faz é dizer o que a gente pensa. Pessoal, guardem aí, o que a gente pensa, tá? Para que, em seguida, e por razão lógica, daí de novo, critérios, né, coesão, coerência e tudo mais, a gente diga por que a gente pensa. Tá? E aí o desafio de vocês é construir os raciocínios, as reflexões, os argumentos, justamente para que se possa fundamentar a tese a partir das mais diferentes estratégias, né? Exemplos, citações, pensadores, filmes, séries, animações, versos, poesia, literatura, comparações, dados. Aqui a gente vai buscando, claro, de maneira sensata, de maneira adequada, a partir das singularidades, do jeitão ali, do que pede o tema, a gente vai buscando beber ali nas diferentes fontes, tá? Fundamentando a tese. E, finalmente, claro, nem poderia ser diferente, nas 30 linhas aí regulamentares estabelecidas para vocês, a conclusão, o último parágrafo, o terceiro bloco, o quarto parágrafo, quando a gente faz a retomada, né, a síntese, a gente resgata muito, também brevemente, mas como exercício de reforço, né? Depois de ter feito todo esse raciocínio, depois de ter percorrido toda essa caminhada, de ter feito essa caminhada, aqui, né, nos cabe reforçar a nossa ideia central, fazer um balanço final, uma síntese, um resumão, encaminhando ali alguma reflexão final, né, alguma última contribuição, e no caso específico do Enem, a gente trabalhou isso bem também numa aula específica, né, e vamos mergulhar ainda mais nesse universo hoje, porque o Enem trabalha com a ideia de um problema a ser discutido e enfrentado, ele cobra de vocês ali na conclusão uma proposta de intervenção, uma possível solução que, muito distante de querer esgotar o assunto e ser a resolução definitiva para todos os problemas da humanidade, mas que pede de vocês uma alternativa, um caminho, uma possibilidade de enfrentamento daquele problema que está colocado, respondendo aquelas 4 perguntinhas lá, né? Quem faz o quê, por quais meios, com quais objetivos, tá? Então a gente fecha o texto nessa perspectiva. Muito rapidamente também, porque me parece importante, pessoal, se a estrutura é, sim, fechadinha, quadradinha, estabelecida a partir dessas regras, dessas normas, e não me parece sensato, né? Tentar de novo grandes saltos de aventuras de criatividade em relação à estrutura, esse exercício de ousadia, ele pode e deve ser feito quando a gente vai trabalhar o conteúdo, tá? Quando a gente vai trabalhar as reflexões, exatamente porque os argumentos, as ideias, o desenvolvimento, exatamente porque o texto dissertativo, argumentativo, ele é um texto autoral, por definição. Ele expressa aquilo que nós entendemos, pensamos a respeito daquele tema específico que está colocado à mesa naquele momento, no caderninho ali de vocês. Tá? Portanto, marcas de identidade, originalidade, as leituras, os olhares de mundo de vocês, as vivências de vocês, as memórias e lembranças de vocês, o repertório sociocultural de vocês, sim,
tá? A gente às vezes fica meio cabreiro, meio em dúvida, meio pode, não pode, é só esse, aquele, o erudito, o filósofo. Não, as vivências de vocês, sejam elas eruditas, populares, cotidianas, de diferentes fontes, de diferentes referências, autores, autoras, músicas, canções, né? Situações significativas, simbólicas, jornais que vocês leiam, tudo isso cabe como repertório sociocultural a partir, sim, da realidade do cotidiano, dos universos em que vocês estão mergulhados e que vocês vivem e com o qual vocês convivem diariamente. Tá? Não há nenhuma restrição em relação a isso. Ao contrário, de novo, o texto dissertativo argumentativo ele é representativo dessas vivências, dessas experiências e, portanto, dessas marcas de autoria. Tá? Tudo certo até aí, pessoal? Cadê o nosso caos? Dúvidas, perguntas, comentários? Tudo acertadinho? João, falei alguma bobagem? Por Ótimo, favor, você também entra aí nessa roda nossa boa aqui. Só, gente, então, o que eu quero dar ênfase no que o Chico falou, porque a Giovana, a professora Giovana, também tinha tentado isso. É uma preocupação grande nossa, vocês distinguirem o formato do Enem da FUVEST. Então, os dois tratam-se de textos dissertativos e argumentativos com essa estrutura que está aí. Só que, no caso do Enem, a gente vai aprofundar a questão para a sociedade brasileira e a gente vai, enfim, trazer uma proposta de intervenção como essa que o Chico citou, mais específica. Então, você vai ter que responder essas 4 perguntas necessariamente, né? E no caso da FUVEST, então, é uma coisa um pouquinho mais voltada para a filosofia, para a abstração, mas tudo isso que a gente falou de introdução, desenvolvimento e conclusão serve para os dois. Então, essa estrutura é importante que vocês guardem em mente, porque faz parte daquela lógica, lembram que a gente falava a respeito de resgatar a ideia, formular, tornar eloquente, passar para o texto, como que você quer trazer, quais referências, né? A Flora tem uma pergunta? Pode falar. A Flora tem uma pergunta. A Flora entrando na roda. Boa. Oi, gente. Eu ia perguntar se eu quisesse colocar, tipo, alguma menção, alguma frase de algum autor, de algum livro ou qualquer outra coisa, seria certo colocar no final, na conclusão? Ou, tipo, na introdução, mais ou menos, ou no meio? Flora, boa pergunta. Obrigada pela pergunta. A gente sugere que apareça ou na introdução, e aí depende do que o Chico falou, de como você vai se posicionar. Então, se aquela frase estiver ligada à forma como você vai se posicionar, a introdução é um bom lugar. Ou no desenvolvimento, porque você pode partir de um argumento, né? Você pode citar aquilo e desenvolver trazendo para a sua identidade, trazendo por que você acha que aquele autor é relevante para discutir aquele tema. Quer complementar, Chico? Tudo bem? Não, tranquilo, acho que tem mais, eu perdi aqui quem foi, mas acho que apareceu mais uma mensagem aí no chat, João. Isso, Maria Clara, pode abrir o microfone ou se você quiser mandar no chat, fique à vontade. Então, oi gente, né? Primeiro, isso aí é uma coisa também que puxou muito, né, até na minha redação do simulado, que a Marcela que corrigiu, só que eu não tenho, tipo, mania de puxar as coisas do desenvolvimento para a conclusão. E quando eu puxo, eu fico sem linhas para mim, tipo, puxar e ainda, tipo, dar resolver o problema, né, no caso, tipo, dar uma dica para resolver o problema, sabe? Então, tipo, eu não sei como que eu faço esse balanço de, tipo, puxar e ao mesmo tempo conseguir, tipo, resolver o problema tudo numa conclusão só. Maria Clara, você diz puxar no sentido de conectivo, assim? No sentido de estabelecer uma coesão do desenvolvimento para a conclusão? Isso. O que eu vou sugerir é quase um coringa, é uma sugestão, assim, bem pedestre, perdão, mas o uso do portanto, por exemplo, né? A palavra portanto mesmo, ela já dá uma ideia de conclusão e você não precisa necessariamente encadear, não sei como que estava no seu texto, porque realmente eu não vi, desculpa, então depois a gente pode ver com a Marcela também, mas do desenvolvimento para a conclusão, você pode... A conclusão, você vai ter que mostrar uma solução para aquele problema. Então, no final do desenvolvimento, você pode apontar qual que é esse problema central, né? Qual que é como é que você vai resolver, entende? Não precisa antecipar, não precisa responder nada no desenvolvimento.
Desenvolvimento é para você colocar o seu argumento com as suas referências, com, enfim, os conectivos que você quiser, né? Mas a conclusão é para você responder. Então, deixe um espaço para a conclusão. Gente, conclusão importa, porque ela é a parte mais objetiva do seu texto. É lá que você vai responder a pergunta, resolver o problema. O restante é a ousadia que o Chico falou. O desenvolvimento é para a gente colocar o que a gente está achando, que filósofo que a gente quiser, que série que a gente viu e que acha interessante, dados, né, ou argumentação histórica, enfim. Então, deixem para o desenvolvimento aquilo que está um pouco mais ligado à identidade, ao pessoal de vocês, e a conclusão é essa resolução de um problema mais objetivo, tá? E só uma pinceladinha complementando a bela fala do João, que eu acho que resolve boa parte da questão. Essa simplicidade, às vezes a gente também fica um pouco, mas será que vale? Será que eu não tenho que usar um vocabulário mais rebuscado? A simplicidade que funciona, e a simplicidade que é eficiente, e a simplicidade que articula e conecta as diferentes partes, blocos do texto internamente nos parágrafos, ela é absolutamente bem-vinda, né? Não há nenhum problema também, nenhuma restrição, nenhum bloqueio, ao contrário, a gente costuma incentivar muito, né? Numa primeira perspectiva, vem o primeiro argumento. Além disso, vem o segundo argumento. Portanto, vem a conclusão, né? Portanto, a questão da saúde mental no Brasil precisa ser enfrentada com urgência. Resgatei a minha tese, fiz a minha breve síntese. Para tanto, nessa direção, é preciso que o governo, por meio do Ministério XYZ, em parceria com as ONGs, desenvolva uma campanha com os profissionais de saúde que vão visitar as escolas, e aí eu dou, de novo, o viés de originalidade que eu sou capaz de estabelecer ali naquela minha possível alternativa, né? Acho que funciona um pouco um certo exercício de e se eu fosse o responsável por essa área estivesse trabalhando, e eu estou me referindo à saúde mental porque foi o último tema, né? Se eu estivesse trabalhando nessa área, estivesse diante desse problema, numa reunião, o que é que eu sugeriria como possibilidade de uma possível solução para enfrentar esse problema, tá? E vou reforçar com toda a convicção e o carinho do mundo, do universo, dois universos transversos, pessoal. Vocês têm todo o direito de trazer para os textos as singularidades e os universos de vocês. Vocês são protagonistas. Vocês são atores principais, vocês são participantes desse nosso processo histórico, vocês têm muita história para contar e muita ideia para compartilhar, tá? Segurança, autonomia, confiança, porque a universidade também pertence a vocês, a universidade precisa estar aberta, escancarada para vocês, tá? E essa realidade de vocês também precisa ser contemplada, observada, respeitada e valorizada pelas universidades, sobretudo as universidades públicas. A Flora levantou a mão, bora fazer a roda girar. Eu tenho uma pergunta, assim, que foi em 2019 que teve a redação, foi alguma coisa sobre o cinema, né? Que eu não me lembro exatamente. E como você estava falando nisso, que a gente tem que colocar, tipo, a gente pode colocar a nossa história, tipo, dentro do texto, não sendo em primeira pessoa, né, claro. E nesse contexto aí, eu moro em periferia, então aqui a gente não tem cinema, tipo, perto. Então, tipo, eu poderia falar que a gente tem que sair de onde a gente está e para um lugar mais movimentado, tipo, ir para o centro, por exemplo, para a gente poder assistir um filme no cinema. Então, por isso que muitas vezes outras pessoas, tipo, pegam da internet ou acabam, tipo, pegando, tipo, filmes piratas, porque também não tem condição de ir até lá, ainda pagar o cinema e ainda ter passagem para ir e para voltar. Flora, você acabou de adiantar o tema do nosso próximo slide, eu até mudei, e fez uma argumentação sensacional. Espetacular. Então, seria um parágrafo de desenvolvimento ótimo. Espetacular. Veja como é valioso, como é precioso, né? Como é preciosa essa experiência, né?
Quem melhor do que você, do que vocês, que estão, que enfrentam e vivenciam diariamente, né, essa ausência, né, essa não presença dos cinemas nas periferias, né, para discutir a legitimidade que vocês têm. Né? Evidentemente que aí você vai trabalhar com a coletânea, vai buscar lá alguns dados que possam te ajudar a sustentar, quantificar, problematizar, analisar, mas esse fio que você puxa, Flora, ele é espetacular. O João foi na veia, né? Tá pronto. O teu primeiro argumento, o teu primeiro parágrafo de argumentação, ele está esboçadinho. Agora é só ajeitar estilo, botar na linguagem, não usar a primeira pessoa, linguagem pessoal, e você já tem um belíssimo parágrafo de argumentação. E, Chico, o Savão colocou uma pergunta aqui, ó, que tem a ver com o que a gente está falando também. Colocar repertório sociocultural na introdução e no desenvolvimento prejudica a minha nota ou colocar em todos os parágrafos? Savão, o importante é deixar balanceado. Então, por exemplo, se você for citar uma série na introdução, seria legal que você retomasse na conclusão, ou então que você colocasse um dos argumentos. Mas não precisa construir a redação inteira em torno de um exemplo só, porque senão também vai ficar cansativo para quem estiver lendo. Então, é importante você colocar onde você acha que faz mais sentido, e aí a gente sugere, né, que seja ou na introdução ou no desenvolvimento, e você coloque esse argumento dizendo, então, por que essa série, por que esse filme, essa referência colabora na construção desse raciocínio que você está tendo, tá? Mas pelo que eu vi nas suas redações, se foi eu que corrigi as suas, estava ótimo, não é um problema, então fica tranquilo. E a Ana Carolina falou da redação. Nem todo mundo já recebeu a correção, a gente está trabalhando nisso, viu, Ana Carolina? A Maria Clara, por exemplo, falou que já recebeu a nota, algumas já receberam, mas não receberam, falta pouco, tá? A gente está se organizando para terminar o quanto antes. Acho que a Flora tem mais uma dúvida. Eu não tenho, não, é que eu deixei a coisa, esqueci. Ah, perdão, desculpa, perdão. Uhum. Então vamos lá, deixa eu botar aqui o óculos a Maria Clara colocou no chat, perdão, Chico. Imagina! Nessa retomada da conclusão, tipo da série, eu coloco o quê? Eu acho interessante, a gente até viu um exemplo, acho que com Euphoria, no semestre passado, em que a pessoa falava da situação da Rue como tendo problema relacionado às drogas e um problema de saúde mental também. E aí, no final, a pessoa colocava, por exemplo, para que problemas como o da personagem não se repita, ou então, para que vivências como a mostrada na série não seja mais um problema social, sabe? Então, não precisa retomar de um jeito muito extenso. De novo, a conclusão é para você responder as perguntas lá, centrais. Mas você pode dar uma pincelada para dizer, você vai dizer para o seu leitor, lembra aquele primeiro parágrafo? Eu não esqueci dele, não. Aquele problema que eu mostrei, estou resolvendo com isso aqui, tá? Então, é uma coisa bem sutil, Maria Clara. O desenvolvimento e a introdução é que vão servir para você trabalhar nessa referência sociocultural, tá? A conclusão é para vocês ou retomarem de um jeito bem sutil, ou, enfim, se concentrarem na resolução do problema, nas respostas. A Mariana colocou... desculpa, Maria Clara, pode terminar, depois eu leio a resposta. Então, aí, tudo que eu só colocar, tipo, de referência, livros, filósofos, tudo eu tenho que retomar na minha conclusão, né? Não precisa retomar tudo, tá? Você pode escolher uma das coisas. Não precisa retomar tudo, talvez não tenha espaço. Se preocupe de novo na conclusão e responder as perguntas, tá bom? E aí, se você, enfim, achar uma forma de colocar ali o que você já falou para retomar, é interessante, mas não se preocupe em colocar tudo, tá? A Mariana ela colocou divertidamente e não retomou. Não perdeu nota não, Mariana, relaxa. Isso é uma dica que a gente está dando para ajudar na coesão no texto, mas não é algo obrigatório, tá? De novo, o obrigatório, eu sei que eu estou repetitivo, mas é porque o obrigatório é responder aquelas perguntas na conclusão, tá? Especialmente no formato do quê? Do Enem, da FUVEST não necessariamente. As perguntas, Flora, são aquela para quê, quem, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde precisa conscientizar a população por meio de uma campanha, e para que o problema seja resolvido o quanto antes, tudo mais. Então, para quê, o quê, quem e como, né? Por meio do quê, tá? Boa! Vamos lá, o João já antecipou aí, ótimo. Aliás, sensacional, a roda está girando legal.
O tema, a gente vai puxar aí agora, até para a gente poder trabalhar aqui, observar e construirmos aí também juntos e juntas, comparativamente, tá? E a partir dessa comparação, desse olhar nosso aqui coletivo, tentar organizar algumas características marcantes, definidoras do processo de redação do Enem e do processo de redação da FUVEST, tá? Porque sim, embora elas contemplem aí, os dois exames contemplem e peçam para vocês textos dissertativos, argumentativos, além dessa diferença fundamental e significativa em relação ao último bloco, né, a conclusão, o Enem cobra a proposta de intervenção, a FUVEST trabalha com a conclusão por retomada, também na apresentação, no estilo, no encaminhamento dos temas e da coletânea, a gente também pode identificar aí características bem específicas, que, a partir do momento que a gente consegue entendê-las, consegue se apropriar delas, também nos facilita imensamente essa produção de texto. Deixa eu voltar aqui, não sei se ajuda aí, pessoal. Vamos lá, as 4. O agente faz o quê? A ação, por quais meios e com quais objetivos? Tá? O para quê e o como. Tá? Ou o porquê e o como, tentando sistematizar aí esse pacotinho das 4 perguntas. Tá? Muito bem, em 2000, a gente trouxe aqui para a roda os 2 últimos, claro que a gente vai fazer referência a outros, mas também para não abrir demais aí o leque e a gente acabar se perdendo, a gente vai reelaborando. Tá? O tema de 2019 do Enem. Vejam aí muita atenção na própria no enunciado mesmo, pessoal, no encaminhamento, tá? Parece simples, mas daí a gente já começa a resolver uma quantidade razoável de problemas na exata medida em que a gente consegue compreender, né, o que é que o tema está pedindo para a gente, qual é o recorte, qual é o caminho, qual é a direção, qual é o conteúdo, né, e aí a gente começa a organizar. Tá? Então vamos lá, 2019 o Enem trouxe para vocês aquela situação, a gente sentadinho ali esperando, o relógio fecha, o fiscal distribui as provas. Pessoal, faltam exatamente 3 meses, tá? 21 de novembro, hoje é 21 de agosto, reta final, finalíssima, fortes emoções, tá? Em 2019, o caderninho abri o caderninho lá, o que bateu? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu tenho democracia, eu tenho possibilidade de, né, estar no acesso, eu tenho uma manifestação cultural específica, cinema, e eu tenho um universo, a realidade geográfica, Brasil. Tá? Não é pouca coisa, tá? A gente não pode passar batido por isso. Mas e se eu quiser falar do acesso à cultura em geral? Vai escapar e você corre o risco de desvio temático. Tá? Então, democratizar a possibilidade de acesso a essa manifestação cultural chamada cinema na realidade brasileira, no universo brasileiro, nesse país chamado Brasil. Tá? João, você pula para o 2020, por favor? Aí a gente vai fazendo idas e vindas. Aí os textos de coletânea, depois a gente fala deles também. Isso, só para mostrar, gente, a proposta de redação, ela vai parecer assim, essas instruções são quase todas iguais, então é tudo isso que a gente fala de 30 linhas, né, usem a folha do rascunho, como que vai zerar, né, aquela questão dos direitos humanos, então apresentem a proposta de intervenção, tem que ter mais que 7 linhas, então isso aqui é de praxe, vai aparecer em todas as provas, a gente pegou o exemplo da democratização do acesso ao cinema, mas é só aqui, ó, a proposta mesmo, que está entre aspas, que vai mudar. O resto, a proposta, do jeito que está, vai ser essa configuração, tá? Só para vocês visualizarem e ficarem acostumados. Olá, obrigado, João. 2020, esse que foi realizado já em 2021 por conta de todas as mudanças, calendários, alterações aí, por conta da pandemia. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tá? Então, temos uma situação de
preconceito, de tabus, que se relaciona especificamente às doenças mentais. Estamos falando da saúde mental e não, de novo, de qualquer problema ligado, relacionado à saúde. Não que eles não sejam importantes, mas não é o recorte específico trazido aqui, sugerido por essa proposta, na sociedade brasileira. De novo, o Enem pede que vocês mergulhem no nosso universo nacional específico, tá? Pessoal, democratização do acesso ao cinema no Brasil, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se a gente for bater tudo isso, esses dois no liquidificador, eu vou problematizar um pouquinho mais aqui. O Enem já tratou de violência contra a mulher no Brasil, intolerância religiosa no Brasil, desigualdades regionais no Brasil, racismo no Brasil. O que é que salta aos olhos como elementos comuns e, portanto, características fortes e marcantes do Enem, o que permite sugerir que alguma coisa nessa mesma direção vai surgir como tema para vocês na próxima edição, na prova do próximo dia 21 de novembro. O que salta aos olhos aí? Vamos lá tentar fazer esse bem bolado aí. A gente desconstrói, a gente implode para depois reconstruir. Letícia já traz a primeira grande referência aí, boa, Brasil. Né? Brasil. Savon, problemas sociais que afetam o brasileiro, excelente. A gente está trabalhando aí sim com temas que de alguma maneira, mais intensamente, menos intensamente, em diferentes situações, espaços, impactam, né? Tem consequências, consequências, Carlos. Tem consequências, tem desdobramentos sobre a sociedade brasileira. Né? A gente pode pensar em temas de interesse público, aqueles que fazem parte mesmo da agenda relevante de discussões, de assuntos que a gente vem travando aí também nos nossos diferentes espaços e no cotidiano. O que mais? Posso tentar reorganizar a partir dessa implosão, dessa primeira explosão do vulcão aqui que a gente fez? Agora a gente vai recolher essas pecinhas aí e juntar. Vamos lá. Problema, questão social de interesse público com relações diretas com a sociedade e também diretamente ligado aí à questão das atualidades, temas contemporâneos, né? E que que dialogam de forma forte e evidente com a sociedade, o universo, a realidade brasileira também nas suas consequências, tá? Tema de interesse social, relevância pública, traduzido, importante, num problema a ser discutido, por isso depois a exigência da proposta de intervenção, atualidades, espaço público e realidade brasileira. Tá? Acho que aí a gente consegue montar um bom pacotão de características do Enem. E vou pedir licença para vocês aqui para fazer uma ressalva, uma ponderação e um alerta. O Enem, ele já trabalhou, e por isso eu fiz a provocação, né? Ele já trabalhou com temas extremamente desconfortáveis para uma parcela significativa da sociedade brasileira. Tá? Quando a gente toca em violência contra a mulher, intolerância religiosa, racismo, está se pedindo, ou foi pedido, ou foram sugeridas ali reflexões sobre questões estruturais que marcam a identidade, a formação da sociedade brasileira nas suas intolerâncias, nas suas desigualdades, nos seus preconceitos, nas suas violências. Isso já fez parte do Enem e é fantástico que tenha sido assim. E lamentável que a gente tenha perdido esse espaço, tá? Porque nos 2 últimos anos, sim, embora inegavelmente os temas sejam relevantes, sejam importantes, sejam publicamente precisem ser debatidos, mas eles ficam muito mais numa área, numa zona que não incomoda, sobretudo,
a estrutura da sociedade e esse governo, o governo federal, o bolsonarismo. Tá? O que eu quero dizer é que dificilmente na próxima, salvo uma hecatombe, né, que seria uma surpresa gigantesca, daquelas de representar a virada de era, então a gente sairia da era contemporânea lá na história para alguma coisa nova, né, tamanho impacto, dificilmente temas nessa direção, nessa perspectiva apareceriam por conta o Enem agora está sendo preparado, né, está ser e até um objeto de controle, né, de controle ideológico do governo federal, do bolsonarismo. Tá? Aquela redação, por exemplo, que vocês fizeram agora para o simulado sobre caminhos para combater a homofobia no Brasil, ela cravo ali as minhas fichas que jamais será ou seria um tema de um Enem proposto pelo Ministério da Educação, liderado e chefiado por um ministro que diz que a universidade não é para todos e para todas, né? Por um Ministério da Educação que coloca aí para discussão da sociedade e tenta impor, né, goela abaixo, de cima a baixo, de maneira autoritária, uma tal de uma comissão que vai avaliar as questões do Enem, que avaliaria as questões do Enem, e que, evidentemente, nessa perspectiva, vai fazer muito mais a triagem ideológica e limpar a barra dos temas que incomodam o bolsonarismo, exatamente porque o bolsonarismo é um sistema, uma ideologia, um regime, uma prática política violenta, sectária, racista, homofóbica, machista, protofascista, que reproduz o que de pior, os ódios, os demônios políticos que a sociedade, aquilo que a sociedade tem de mais carcomido, né, de mais atrasado, de mais reacionário. Tá? Então, estou chamando essa atenção para essa dimensão. Vai lá, João. Não, e também por isso brasileiro, né? Então percebam como o Chico usou várias palavras relacionadas a essas desigualdades, a esses atos violentos, e que constituem a história e a formação do Brasil. Então, todos esses problemas, por mais que a gente pense que a homofobia não vai cair tão cedo, os problemas apontados pelo Enem, eles dizem respeito, então eu coloquei aí uma síntese, né, do que o Chico falou no chat, a essas desigualdades. Então, eu gosto muito do Foucault, não sei se em filosofia e sociologia vocês estão trabalhando bastante, mas o Foucault diz para a gente, primeiro, que toda relação é uma relação de poder, e isso já dá alguma ideia para a gente pensar como que isso se desdobra no Brasil, independentemente do tema que vier no Enem desse ano. E a questão da genealogia, ele trabalha muito pensando em como que a história foi tendo alguns elementos sendo repetitivos, né, e sendo sempre recorrentes. Então, vocês podem pensar, por exemplo, no caso do cinema, o que a Flora trouxe. Por que agora eu consumo só filme dos Vingadores? Por que não passa aqui no meu bairro, não sei? Por que é tão caro ir para um cinema onde passa filme do Kleber Mendonça Filho, talvez? Ou então, o que acontece com a importação dos filmes? Por que tem tanto filme estrangeiro e pouco filme brasileiro? Não existe o investimento da parte de quem? Ou então, no caso da saúde mental, como que essas relações de poder são construídas? Quem é que pode falar que a outra pessoa está doente ou não, né? Quem que está colocado nessa escala superior, né? Então, pensem sempre nessas desigualdades, em como que os argumentos históricos ou essas referências vão despertar em vocês esses pensamentos para a gente tentar construir um raciocínio coeso e que pense sempre nessa resolução de problemas como algo, enfim, urgente, né? O Enem, por mais que seja domínio desse MEC, desse Ministério horroroso, ele vai propor problemas sociais para vocês resolverem, né? Pelo menos isso eles reconhecem que existe. A gente não sabe se passa pelo crivo do ministro da Educação, a gente não sabe nem se ele lê, mas de qualquer forma se preocupem em resolver esses problemas sociais, tá? Diga, sensacional, Flora. João, sensacional, só bem rapidamente, sensacional, porque é isso, né? Eles vão tentar esconder, eles vão tentar diluir, eles vão tentar negar, e vocês, nas reflexões, nas autorias, nas autonomias e nos protagonismos de vocês, vão escancarar essas desigualdades e chamar a atenção para essa
infinidade de problemas, de contradições vividas, enfrentadas pela sociedade brasileira, a partir de uma tese super bem construída e apresentada, de argumentos muito bem construídos e consolidados, de uma proposta de intervenção também linda, bonitinha, bem encaixada ali, tá bom? São os conflitos, as contradições, as disputas que certamente são levadas para esses textos, porque vocês têm esse protagonismo, tá? Desculpa, Flora, vai lá, por favor. Eu tenho uma pergunta que eles colocam esses textos, né, e, tipo, texto e imagem também que coloca dados. Então, tipo, no meu desenvolvimento, para eu ter uma argumentação, eu poderia pegar esses dados e colocar no meu texto, porque muitas pessoas, tipo, na hora, tipo, claro que em casa a gente pesquisa e tudo mais, sendo que quando a gente tá fazendo a prova, a gente, tipo, não pode pesquisar, né, então por isso que eles já colocam esses textos, obviamente, né. Então, tipo, eu posso, no caso, tipo, pegar, colocar, por exemplo, que aqui mesmo no texto que tem a imagem, tem 322 milhões, aí lá de vítimas e tudo mais, aí eu poderia colocar isso como argumentação da minha redação? Flora, com certeza. Uma coisa que a gente sugere, vocês não precisam, quem for de exatas vai gostar, pode ficar fazendo umas contas. Se tem, por exemplo, nos dados dizendo que 20% da população sofre com um determinado problema, você pode transformar aquilo no seu texto para 1/5 da população. Você vai estar dizendo a mesma coisa, mas isso vai estar dizendo que você interpretou aquele dado, certo? Não tem problema se você quiser copiar. O que não pode acontecer é copiar o texto, né? Isso de jeito nenhum. Mas fazer referências, mencionar os textos, ou botou exatas já deu medo, eu também não sou muito fã. Mas acho que quem quiser usar os dados dessa forma vai ser muito bem-vindo. E aí a gente tem exatamente isso que você falou, Flora. Então, em relação ao tema da saúde mental, a gente tem aí esses textos, né, os textos de apoio, mostrando aqui já está o da FUVEST, mas aqui tem alguns dados que são muito interessantes de serem usados, porque eles vão corroborar o seu argumento, eles vão apoiar aquilo que você está dizendo. Então, eles estão lá para ser usados mesmo. Juntem esses dados dos textos de apoio com as referências de vocês, tá? Então, não fiquem só presos aos textos de apoio, justamente é de apoio, né? Não é um texto para você basear a sua tese completa. Mas é para você começar a pensar nas referências suas, para você dar uma olhada na prova, né? Aqui a gente fala bastante também de você folhear, porque na prova de linguagens ou de humanas vai ter textos que vocês podem também pensar em outras coisas, ou trazer aqueles autores que aparecem lá na sua redação, tá? Então, é para usar, sim. Pode interpretar, pode mudar um pouquinho ou não, mas usem os textos de apoio também. Na FUVEST é um pouquinho menos incentivado esse uso, mas no Enem podem usar, tá? E nessa deixa aí, puxar esse fio também, essa é uma outra característica marcante, já não exatamente em relação ao tema, né, à proposição, mas a coletânea de textos do Enem, gente, né? Tradicionalmente, eles trazem, sim, dados, estatísticas, gráficos, tabelas, que servem como referência, como apoio, como ponto de partida também para as reflexões de vocês e que podem e devem, sim, ser usados e usadas, porque vocês não são, nós não somos computadores ambulantes, né? Não dá para a gente registrar, memorizar, decorar, guardar tudo e ficar nessa noia maluca. Bom, mas eu tenho que ter dados sobre saúde mental, dados sobre democratização de cinema, dados sobre a gente, por mais que o cérebro seja essa máquina fantástica e maravilhosa de produção de conhecimentos, ele também uma hora vai falar, puxa, por favor, capacidade de armazenamento esgotada, compre outro pendrive, porque esse aqui não aguenta mais, né? Não dá. Estou fazendo aqui as brincadeiras, mas é isso, por isso eles trazem os dados que podem ser usados, e essa é outra característica marcante do Enem, que não aparece na FUVEST. Você pula lá, por favor, para o próximo da FUVEST, João, por gentileza. Antes de pular, Chico, a Maria Clara... Claro, perdão. Minha professora, imagina, igual a minha professora disse que, tipo, a pandemia talvez eles não coloquem porque não quer que a gente meta o pau no governo. Maria Clara, no fim das contas é isso, né? Então a gente sempre... Por isso que é importante a gente ter os argumentos, né? A gente não vai necessariamente concentrar as nossas críticas só ao governo. A gente tem que ter esse panorama, né? A gente tem que mostrar que a gente não tá... A gente acha um absurdo, mas a gente também consegue
diferenciar e ver que o mesmo problema pode ter vários vieses. E a Maria Clara também colocou aqui. Então, eu não poderia colocar esses 322 milhões de pessoas que vivem com depressão, que ela está vendo no slide, né? Uhum. Que eu estaria só copiando, só posso pegar o número, então? Não, Maria Clara, aí é o dado. O dado você pode usar. O que eu falei é, por exemplo, se você recortar no texto 2 ali, a origem da palavra, estigma, não. Se você recortar uma frase completa, né, sem as aspas, se você colocar um pedaço do texto na sua redação, um pedaço de um texto de apoio, aí vai ser descontado, né? Mas o dado em si, não. Inclusive, se você, por exemplo, se você quiser citar o texto, se você quiser mencionar, pode, tá? Vai ser bem-vindo, sim. O problema é você recortar o texto e colar na sua redação, porque aí, enfim, é um espaço que você está tirando da sua identidade, tá? De novo, tem que aparecer você, tem que aparecer o seu posicionamento lá no texto. E o Vitor colocou, diversas pessoas em todo mundo vivem com depressão, segundo pesquisas. Acho que poderia mudar para algo assim também. Então, o Chico falou, a gente não vai ficar decorando dado, não. Então, essas generalizações, nesse caso, são ótimas. Então, várias pessoas, é um problema comum aos brasileiros, é uma questão que aflige diversos grupos sociais. Beleza, né? Não tem problema, porque você está fazendo uma constatação sem especificar, inclusive se vocês tiverem dúvida em relação ao dado, usem essas generalizações, tá? Não precisa ficar atento à quantidade. Se aparece no texto de apoio e você quiser usar, pode. Senão, o importante é você não pensar muito naquilo para que, a partir desses dados, você argumente colocando seu posicionamento no texto, tá? Espero que tenha ficado claro, acho que tudo bem, né? Vou passar, então, para o próximo. A gente vai fazer só uma pincelada na FUVEST, que ela não está acabando. Mas aí pessoal, eu vou fazer aqui uma sugestão de encaminhamento e de reorganização em função do adiantado da hora. E, claro, porque vocês têm o justíssimo horário do almoço, intervalo, sossego, cabeças precisam ser refrescadas, descansadas para vocês enfrentarem a jornada, mas penso que foi maravilhoso esse percurso, essa jornada. São as melhores aulas, são aquelas aulas conversadas, dialogadas, construídas coletivamente, a partir das dúvidas, dos olhares, das contribuições de vocês, de todas, e a gente vai sistematizando. Perdão, penso que a gente conseguiu fazer aqui uma desconstrução, reconstrução, reelaboração, uma anatomia mesmo, né? A gente dissecou, com perdão aí se eu estiver fugindo do conceito, pessoal da área da saúde, das biológicas, da medicina, mas a gente fez aí uma anatomia do chamado estilo perfil Enem, e a gente guarda, para não ter atropelos, né, para não sair na correria, a gente guarda a FUVEST para o próximo encontro, nos comprometemos a voltar nisso comparativamente, para poder fazer esse trabalho também legal, bacana, mais cuidadoso, porque o João tem também aí uma tarefinha para vocês, só para a gente aproveitar esse espaço final aqui, e ela, como essa proposta, né, vai exatamente ao encontro, a lição de casa, dessa conversa específica sobre o Enem. Prometo que a gente guarda aqui na gaveta da disciplina, estilo FUVEST, e resgatando. Algumas pistas e dicas a gente já foi aqui, até porque elas iam em sintonia, né, nos afastamentos e nas proximidades, mas a gente mergulha nesse universo FUVEST em breve. Até porque a gente tem um pouco mais de tempo, né? Redação na FUVEST é só na segunda fase, portanto, em janeiro de 2022, o Enem está colocado aí num horizonte mais próximo, em 21 de novembro. Então, vamos lá, lição de casa, João, por favor. Gente, a gente está, então, propondo que vocês escolham um desses dois temas que a gente conversou, um dos dois últimos do Enem, então, a questão do cinema ou da saúde mental. Lembrando, então, que é um problema da sociedade brasileira, uma questão contemporânea, então, vai dizer respeito à nossa vivência, tem a necessidade da proposta de intervenção, e a gente pede que vocês mandem até o dia 31. É melhor, caso vocês possam, que vocês enviem pelo Google Docs, porque a gente consegue, enfim, fazer os comentários e mostrar para vocês direitinho onde que a gente precisa mudar alguma coisa, onde que está muito legal, enfim. E aí a gente, enfim, caso vocês não possam, enviem as fotos também, tá? Aí fica a critério do que tiver mais confortável para vocês.
E se tiverem alguma dúvida, estamos sempre no WhatsApp. O grupo Dúvidas de Perfeito. Redação, por favor. Qualquer coisa mais pontual, assim, se quiserem mandar áudio, fiquem à vontade, tá? Não, o problema da sociedade brasileira é o geralzão, né, Maria Clara? No fim das contas, também, mas desse guarda-chuva, problema da sociedade brasileira, a gente vai pedir que vocês escolham ou a questão do cinema ou a questão da saúde mental, que foram as duas últimas abordadas pelo Enem. Os textos de apoio, então, estão nos slides, a gente vai mandar para vocês também. No Classroom, então, aí a gente vai sugerir que vocês mandem no e-mail. O e-mail é esse aqui, ó. Redação. Tá? Até o dia 31, se ficar muito em cima, né, vocês podem mandar. Mirem no dia 31, porque vai que no dia 31, sabe, quebra o computador, o cachorro come, sempre tem, né? Aí vocês entregam um pouquinho depois. Mas até dia 31 acho que dá, né? E enquanto isso, estamos lá no WhatsApp, então vamos tirando as dúvidas também, tá? Maravilha. Pessoal, mais uma vez,